A linguagem da metálica ela é um desenho. Se a linguagem do concreto é de planos, de superfícies, de plástica, é uma linguagem escultural, a linguagem da metálica ela é uma linguagem de linhas, de arestas, de pontos, ela é uma linguagem de desenho. Então você desenha por onde as forças estão caminhando. Nós estamos mexendo num prédio que é tombado. Ele é feito em alvenaria e a estruturação dos pisos, barrote de madeira. As tesouras de cobertura, tesouras de madeira. Então ele tem aquele corpo em alvenaria maciça, tem trechos de alvenaria que tem 1 metro de espessura. E todos os assoalhos e tal, barroteamento de madeira. E se eu quiser abrir um grande vão, ou se eu quiser vencer um vão daqui até lá, eu preciso vir com uma coisa que funcione no momento que ela é posta, que eu possa substituir uma coisa e entrar outra. Então as interferências no museu em si foram todas para o lado da metálica. Elas eram trabalhadas fora, na fábrica, vem toda pronta e imediatamente, no momento em que ela é posta, ela já é autoportante, já pode segurar o que vem depois, já pode dar uma estruturação necessária. Então essa foi a opção. Dentro do museu, por exemplo, o museu precisava de escadas de acesso novas. O Museu do Ipiranga não foi feito para ser museu, foi feito para ser um lugar de estudos, de ciências e etc e tal, com um outro fluxo de pessoas. Não era para ser um fluxo de museu. Muito bem, então nós precisamos até adequar a questão de acessibilidade, a questão de fuga de incêndio, segurança e etc e tal. A escada que existia num trecho do museu, bem no meio do museu, no corpo central do museu, era uma escada de madeira, o elevador era daquele pantográfico, não vai dar. A vazão de pessoas que a gente tem que dar no museu é muito maior. Bom, então a gente tira essas duas coisas. Bom, mas se eu tiro essas duas coisas, eu tenho os barrotes de madeira que estão, ao mesmo tempo que eles estão apoiados na alvenaria, eles ajudam como septo, de travamento e tal. Como é que a gente faz? Vai ficar uma parede com 12 metros de altura. Bom, mas eu posso desmontar um pedaço e boto a metálica, desmonto outro pedaço, boto outra metálica, desmonto outro pedaço, boto outra metálica. É possível ir trocando o sistema. A metálica me permite isso. Me permite fazer a tal da escada metálica como eu quero, me permite fazer os elevadores como eu quero, dando a vazão toda e trabalhar dentro do museu, tipo, tirou o telhado, vem, bota aquilo lá dentro e funciona. O trecho central do museu, que é aquele grande pavilhão central, quando eu fui visitar eu achei muito engraçado, porque ele tinha umas empenas enormes, criava todo um coroamento com janelas, e o telhado estava abaixo das janelas, ele é só volume. Você tem a torre central do museu, aí você tem a torre oeste e a torre leste. Ligando um ao outro, você só tinha os corredores lá embaixo, mas você tem o terceiro andar aqui, o terceiro andar aqui, o terceiro andar aqui, sem comunicação. O que a arquitetura propôs? Criar um túnel aqui, que é ao mesmo tempo que uma galeria, e que daqui de cima do telhado você tem uma vista maravilhosa do parque, da Avenida Dom Pedro, do eixo monumental. Então passou a ser um ponto de mirante, de coisa interessante para ser vista a cidade também. Não só um museu, poder ser visto dali para fora. Bom, e como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, nessas duas alas laterais, a estrutura é metálica. Mas o assoalho, o piso e o barroteamento é a reutilização daquele que nós desmontamos lá embaixo. A madeira e o aço estão conversando juntas. A história do museu sai daqui e vem para cá. E permite toda essa visibilidade, o que é muito legal. Esse coroamento falso do museu deixa de ser falso. Você passe também a ter essa vista. Só tem um problema. 24 metros de vão. E como é que nós vamos fazer com esses 24 metros de vão? Vamos fazer uma baita treliça. Banzo inferior é o corredor que liga essa galeria a essa, e no banzo superior, uma praça, um mirante que você vê ao ar livre todo esse jardim e tem toda essa vista exposta. Então, o partido arquitetônico, o desejo arquitetônico, foi o de dar e transformar o museu tombado, além de ser admirado como peça tombada, ele poder admirar a cidade também. E quem viabilizou isso foi o aço. Eu vou fazer essa cobertura, que vai virar a galeria. A tipologia de perfísio que eu vou usar de aço é muito menos a partir do momento que eu vou estar usando a madeira para poder usar aquela madeira que tinha lá embaixo.
Já essas grandes treliças tinham que ser aço já desde o começo. Elevadores, escadas novas, aço desde o começo. Então a gente acabou usando entre cada trecho dessa estrutura, das várias estruturas que a gente usou no museu, elas chegam na conta seca da ordem de 96 toneladas. Estrutura não é um empilhamento, um conjunto de peças, é um sistema em que cada peça exerce mais de uma função. Ela não exerce uma função só, ela exerce várias. Aliás, a redundância estrutural, a de que alguém possa assumir o papel na falha de outra, é uma das formas de segurança numa estrutura. O fato da metálica ser um desenho, ele dá ao projetista a condição de determinar como você quer que ele funcione. Se ele vai ser articulado, se ele vai ser engastado, se ele vai trabalhar só a tração, só a compressão. A intenção do trabalho, do desenho, ela se transforma na escultura final, que é a própria estrutura. Eu posso te mostrar um monte de livrinho que tem ali, que são, por exemplo, os manuais da CBCA. Como é que você faz a proteção contra incêndio? Como é que você faz a proteção de corrosão, que é do Pannoni, que é fantástico? Como é que você faz a interface entre acabamentos? Como é que você faz ligações? Como é que você faz galpão? Quer dizer, você tem toda uma literatura bastante acessível e bem explicada, que a CBCA deixa à disposição em internet, em um monte de lugares, que te ajudam a ver essa condição de detalhes. E a outra questão são os eventos que ela promove, no qual você tem essa troca entre fabricantes, calculistas, arquitetos, que nesses encontros, quando você discute obras, essa troca de ideias é extremamente benéfica. E a disponibilidade em atender, por exemplo, se você tem uma dificuldade, você nunca trabalhou com aço, ou não sei para quem perguntar. Ela é um canal aberto para te pôr em contato com quem possa te ajudar nessas questões. Então é um portal aberto para quem se interessa por isso.